Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus por esse dia maravilhoso, um dia de bênção, um dia em que a gente teve a oportunidade de conhecer uma pessoa que é o pastor Josué, que enfrenta uma labuta, uma dificuldade imensa, uma guerra. Sua saúde aí está com situações muito graves, já desencanados aí pelos médicos, mas quando você vai conversar com ele, é impressionante como é que ele mantém a serenidade, a calma, a paz e a alegria no Senhor. Como ele diz, eu estou pronto para qualquer que seja a resposta de Deus. Pelos homens eu já estou desenganado, mas os meus exames estão todos desfavoráveis para mim. Os médicos, eles, ou a médica que o trata, mostra até uma certa, vamos dizer assim, frieza, até uma certa insatisfação, como é que ainda está andando, como é que ele ainda está fazendo as coisas dele, enquanto era para mostrar, na verdade, uma alegria, uma surpresa, uma gratidão. Mas ele segue confiando no Senhor. E varão, só quem pode dar essa resposta aí é Deus, né? As orações estão contigo, nós estamos orando pela sua vida, e que se for da vontade do Senhor, aquilo que chamamos de milagre irá acontecer na tua vida, e será espetacular para todos nós. Que seja feita a vontade do Senhor. Hoje, dia 25 de julho de 2025, nós iremos meditar em Salmos 51 e o versículo 4. Nele diz assim: contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Esses salmos é um dos salmos mais, vamos dizer assim, comentados da Bíblia, né? Eu, para ser sincero, como venho feito meus devocionais dentro do livro de Salmo, para mim todos são espetaculares, né? Todos têm grande mensagem sobre gratidão, sobre esperança, sobre fé, sobre confiança. Tem muita coisa sobre arrependimento, sobre exaltação, sobre medo também. E esses salmos aqui é um salmos considerado os salmos do arrependimento, porque ele é atribuído dentro do contexto histórico, né? Dentro dos salmos propriamente dito, precisa um estudo profundo para a gente poder ter a percepção, mas todos que abordam esse salmo, e através aí, e a gente há de respeitar quem estuda, e quem espiritualmente também é direcionado, a gente fala o estudo é importante, mas a direção do Senhor, que é a visão do Senhor, ele é atribuído a uma situação em que o profeta Natan repreende Davi sobre o pecado do adultério com Batseba e principalmente sobre o pecado de sangue contra o seu marido Urias. O cenário, o plano de fundo desse Salmos é isso. E a primeira coisa que me chama a atenção é a afirmação de Davi, quando ele fala que aquilo que ele cometeu, os pecados que ele cometeu, que muito provavelmente é um Salmos tratado como um Salmo de arrependimento, né? Um salmo de reconhecimento, um salmo de confissão de pecados, já que por diversas vezes o salmista traz essa situação. Por exemplo, quando ele vai lá no versículo 2, ele diz assim: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Ele já diz assim, ó, não tem jeito, né? Eu ando em descompasso com a tua palavra, eu não consigo me manter firme, eu não consigo te agradar em obediência plena, e eu ando cometendo pecados, e esse pecado associado é o que a gente diz assim, olha, somente tu pode me purificar. E ele continua dizendo que ele conhece as transgressões dele, né? E que o pecado dele está sempre diante dele, diante de mim. Ele vai falando. Como a gente disse, os estudiosos atribuem esse salmo como salmo resposta de uma confissão desse pecado cometido, um pecado horrendo, né? Talvez o pecado que as pessoas mais atribuem a Davi sobre falhas. E quando se fala de falhas de o homem Davi, é falar sobre essa questão. Mas Davi, ele reconhece que esse pecado que ele cometeu é um pecado, na verdade, muito mais do que um pecado cometido contra uma pessoa. É um pecado cometido contra Deus. Aliás, todos os pecados são ofensas diretas à santidade de Deus, ao seu bom nome, à sua boa presença. E aí Davi traz isso para poder, vamos dizer assim, entender, ou para poder, vamos passar uma ideia, ou para poder se reconhecer que a coisa é muito mais grave do que ele pensava. O pecado que ele comete é praticamente quase um pecado de abominação. É um pecado muito sério. E Davi diz que fez o que era mal aos olhos do Senhor. E o interessante é que ele entende que quando o Senhor direcionar a sua palavra ou aplicar o seu julgamento sobre ele, ele entende que esse pesar, essa mão do Senhor sobre ele é uma mão justa, é uma mão sobre um pecador, é uma mão sobre alguém que comete iniquidades, é alguém que está coberto de pecados. Mas ele, ao mesmo tempo, ele pede um clamor, ele pede para que o Senhor o lave. Ele, no versículo 7, ele diz assim, ele vai até mais profundo. Ele diz, purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Ele trazendo que, se a misericórdia do Senhor o alcançar, tudo se fará diferente. Ele não terá do que se envergonhar. A impureza dele ficará para trás. Ele poderá ficar descansado. Ele pede, apesar de tudo isso que ele tem cometido, apesar da seriedade dos atos dele, né?
aquilo que, assim como o profeta Natan disse para ele que, quando fez a pergunta para ele, e Davi responde que aquele homem que tinha feito tal ato com a ovelhinha lá do rebanho daquela pessoa, que Davi disse que ele merecia a morte, Natan disse que ele merecia tal. E Davi então tem consciência disso. Mas Davi clama para o Senhor no versículo 10: crê em mim, ó Deus, um coração puro, e renove em mim um espírito reto. Esse aqui talvez seja o maior clamor que um cristão deva ter na sua vida. É ter um coração puro e um espírito reto. É estar realmente renovado para que a sua santidade seja alcançada, para que seu testemunho seja perfeito, para que o coração dele possa transbordar em alegria, em júbilo, quando estiver servindo ao Senhor e na sua presença, para que ele não se afaste verdadeiramente do caminho. O salmista traz aqui na história de Davi que ele pede um clamor. No versículo 11 diz: não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Ele sabe que ele é pecador. Ele está confessando o seu pecado. Ele está abrindo o seu coração. Ele está pedindo para que seja renovado, para que seja purificado, para que ele tenha uma nova chance de servir a Deus. Ele reconhece na sua fraqueza, ele reconhece, inclusive, que desde o início, quando ele foi concebido em pecado. E isso o atrapalha em viver em santidade. O salmista reconhece que não adianta ele oferecer sacrifícios para o Senhor, porque ele reconhece, agora ele tem consciência, que os sacrifícios que agradam a Deus são o espírito quebrantado. O espírito quebrantado, ou o coração quebrantado, é o que agrada a Deus, e Deus não desprezará isso. O salmista pede socorro. O salmista confessa o seu pecado. O salmista está pronto para poder viver essa renovação que ele está pedindo para o Senhor. Aí eu te pergunto, meu irmão, você tem aberto seu coração verdadeiramente para o Senhor? Você tem se envergonhado das tuas imoralidades, das tuas mentiras, dos teus enganos, dos prazeres que você consome tentando fugir do olhar de Deus? Você tem sido procurado se apresentar para o Senhor com um espírito reto, com um coração puro, um coração em santidade? Talvez você seja como Davi. Talvez você seja como eu, um pecador. Mas é preciso que a gente busque no Senhor essa renovação, essa transformação, esse novo eu. É preciso a gente verdadeiramente buscar o Senhor nas nossas angústias, para que a gente possa viver a alegria plena na sua presença. Que a graça de Deus Pai, que Ele possa nos conduzir no caminho da verdade, que Ele possa nos conduzir no caminho da sabedoria, no caminho da obediência à sua palavra. E que Deus nos cuide, meu irmão.